políticas públicas e a participação e atuação dos psicólogos e da psicologia nas políticas públicas. Hoje eu vou falar um pouco sobre empregabilidade profissional de psicologia no campo das políticas públicas. Hoje, no Brasil, nós somos mais de 351 mil, aproximadamente, profissionais cadastrados. É uma categoria forte, é uma categoria grande. Algumas questões merecem ser refletidas, né? Quem são esses profissionais que exercem a prática da psicologia? Quais são as principais áreas de atuação, né? O que esse profissional está fazendo dentro da perspectiva das políticas públicas, tendo em vista que a gente está dizendo aí de uma prática bastante nova, né? Um dos nossos desafios, foi publicado uma pesquisa onde apresentava a psicologia, a atuação do psicólogo nas políticas públicas como a terceira principal área de atuação, ou seja, né, provavelmente será uma das opções de trabalho das pessoas que estão na formação acadêmica e daqueles nossos egressos, né? Ou seja, é a terceira área que mais emprega profissionais. Da promulgação do SUS, a gente teve vários serviços sendo implementados, né? Entre eles podemos destacar a própria RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial, que propõe um modelo articulado de atenção à saúde mental nos mais diversos níveis de complexidade e os mais variados dispositivos que a gente conhece, que muitos de vocês trabalham, irão trabalhar ou fazem estágio, que é o Centro de Atenção Psicossocial, os serviços residenciais terapêuticos, os centros de convivência, as unidades de acolhimento, os leitos de atenção integral, ou até mesmo os hospitais gerais, né? Enfim. Nos equipamentos de saúde pública também, dentro da perspectiva do SUS, né, que são as equipes aí do NASP, vocês aprendem muito isso nas disciplinas de políticas públicas, nas equipes de estratégia de saúde da família, nos hospitais, nos serviços especializados, né, como oncologia, renal, ou até mesmo em políticas articuladas. No campo da assistência social, vou trazer só alguns exemplos para a gente poder pensar a nível de empregabilidade. No campo da assistência social, um grande avanço para a psicologia e até mesmo hoje uma das principais áreas de atuação dos profissionais da psicologia. Quanto à empregabilidade, né, ou seja, a partir desses elementos que eu trouxe aqui na minha fala, já conseguimos aí constatar que se tornou sim um dos principais campos de atuação da psicologia. Por isso a gente precisa de refletir sobre normativas, legislações, políticas públicas, e um dos nossos maiores desafios é justamente trazer esses elementos tanto para a formação, na graduação, na formação aqui de nível superior, quanto nos cursos de pós-graduação. Ou seja, um dos nossos grandes desafios a gente trazer elementos que perpassam essa discussão teórica, técnica, e que consiga, de alguma forma, subsidiar a atuação desse profissional nesse campo. Mencionam assim, né? O trabalho no campo das políticas públicas exige dos psicólogos e psicólogas um conjunto de conhecimentos e habilidades que extrapolam o espaço da formação dos cursos de graduação em geral têm oferecido, né? Quando a gente está falando de empregabilidade, a realidade é essa. Hoje a gente tem várias pessoas aqui, inclusive alguns egressos do curso, e eu também, né, enquanto uma profissional que atua nas políticas e atua nas políticas públicas hoje, eu falo que um dos nossos maiores desafios para quem formou há 10 anos atrás, 5 anos atrás, é justamente ter uma discussão ampliada e fortalecida sobre a atuação na prática do psicólogo nas políticas públicas, né? Então a gente precisa de considerar que essa discussão, essa reflexão, ela deva fazer parte nos cursos, na formação e também na pós-graduação e no cotidiano de trabalho dos psicólogos. Continuando aqui o item 7. Apesar dos avanços que buscam uma ruptura do modelo da profissão liberal com enfoque no atendimento clínico tradicional e intervenções individuais, o espaço da formação ofertada pelos cursos de graduação em psicologia muitas vezes não abrange todo o conjunto de conhecimentos e habilidades
dificuldades ao trabalho do campo nas políticas públicas. Quem formou há mais de 5 anos atrás, ou talvez até um pouco menos de tempo, vai concordar comigo que a gente fez uma formação muito deficitária para o que hoje a gente está exercendo no campo prático, né? Hoje a gente está tentando construir a prática do psicólogo nas políticas públicas, ao mesmo tempo que a gente tenta levar essa discussão aí para as universidades, né? Tanto na graduação quanto na pós-graduação. Continuam apontando a necessidade mesmo da gente poder incluir nos currículos esses temas de políticas públicas, né? Vou ler para vocês também. Os princípios e a história das políticas públicas sociais brasileiras, a Seguridade Social, seu lugar na relação Estado-sociedade, sua posição frente à questão social, a violação de direitos, a violência do Estado, a precarização dos modos de existência e o sofrimento psíquico como produto desse processo, sendo necessárias possibilidades de intervenção da psicologia, ou seja, é um campo importante dentro da perspectiva da atuação do psicólogo nas políticas públicas, numa prática bastante inovadora e bastante importante. E hoje a gente pode, né, até falar com o Marcos, falar com muito orgulho, que aqui na faculdade nós fomos a primeira universidade do estado de Minas Gerais, e eu acredito que seja uma das primeiras no Brasil a incluir essa discussão das políticas públicas no nosso currículo. Para mim, né, enquanto coordenadora, enquanto profissional que trabalha nas políticas públicas e que se envolve com o tema de empregabilidade, eu posso dizer que um dos nossos maiores desafios é o envolvimento da nossa categoria profissional nesses temas de políticas. E eu falo não só das políticas de formação, mas também o envolvimento na participação, e a participação das discussões que são feitas nos conselhos regionais de psicologia. Qual o caminho que a gente está trilhando para a gente poder ter condições de exigir, em termos de conselho, em termos de praxis, o que a gente está fazendo em contrapartida? A gente está participando, a gente está ampliando o nosso conhecimento em termos de políticas públicas, porque quando a gente foca a nossa atuação nas políticas públicas, a gente não pode esquecer que a gente tem que estudar todas as políticas, né? E como que elas se dariam na prática? Tem muitas outras reflexões que eu gostaria de trazer, mas essa participação nossa nas políticas, em todos os níveis, né? Isso que eu gostaria é a mensagem que eu gostaria de trazer aqui para vocês. Eu sou um analista de políticas públicas, eu sou servidor público municipal na Prefeitura de Belo Horizonte e tenho desenvolvido um trabalho atualmente na gestão pública. Então, além de ser um analista de políticas públicas, eu sou um gestor público, eu ocupo o cargo de coordenador da gestão do acolhimento institucional de crianças e adolescentes na gestão municipal, na assistência social de Belo Horizonte, e isso traz para mim inúmeros desafios. Por quê? Porque eu não fui um aluno da graduação no final do século XX, início do século XXI, que passou pela experiência de desfrutar de uma graduação que aborda políticas públicas como uma disciplina. E eu não encontro nenhum subsídio que me norteie e me oriente na minha prática de analista de políticas públicas, nem tampouco da gestão de onde é o lugar que eu falo hoje. Nós vamos abordar alguns aspectos do que são as políticas públicas, porque de fato nós temos dificuldade enquanto categoria profissional para entender o que são as políticas públicas. Nós da psicologia, infelizmente, não somos referência de produção de material teórico e normativo no campo da administração pública, dialogando com a administração pública. Então, os gestores da psicologia, né, sofrem bastante quando eles estão em áreas que são pouco desbravadas pela nossa formação e áreas que são pouco desbravadas pela orientação e a fiscalização do nosso órgão normativo, que são os conselhos de psicologia. Políticas públicas são problemas coletivos e são buscas de estratégias coletivas para enfrentar esses problemas. Então, são situações datadas historicamente, são situações tratadas coletivamente e que requerem agenda, basicamente isso, agenda, formulação de estratégias para resolução de problemas, análise dos efeitos que são produzidos
e reformulação de estratégias. Então, Abraão, eles conceitualizam 4 terrenos de políticas públicas importantes para nós. São as políticas públicas de desenvolvimento urbano. Quais são elas? Saneamento urbano, habitação, transporte, etc. Nós temos as políticas que são de proteção social e que trabalham com uma lógica muito importante para nós, que é a de subjetividade social. Essas políticas de proteção social, eu vou dar a ênfase na minha fala aqui hoje, que são as políticas voltadas para a seguridade social. O que é seguridade social? Pouco falamos disso e precisamos entender porque a seguridade social é pauta de campanhas políticas, a seguridade social está na boca do povo a todo momento, inclusive passamos por uma situação muito constrangedora, porque um dos eixos da seguridade social foi pauta no Congresso, que foi a reforma da Previdência. Então isso é para a gente entender que as políticas de proteção social, para a nossa categoria profissional de psicólogos e psicólogos, é muito importante. Além disso, nós temos as políticas públicas de promoção social, e aí eu estou falando mais especificamente da educação, da cultura, do esporte e lazer, do trabalho e renda, do desenvolvimento agrário, da justiça e segurança pública, que vão trabalhar com oportunidades e resultados e a responsabilização de indivíduos também. Por outro lado, nós temos as políticas transversais, que são muito importantes para nós, porque são temas que atravessam essas políticas públicas e que ganham visibilidade em suas agendas. Quais são eles? Igualdade, gênero, questões raciais, juventude, idosos, pessoas com deficiência, são alguns exemplos de políticas transversais com a qual nós também trabalhamos bastante. Isso serve para a gente contextualizar o terreno das políticas públicas e já adentrar especificamente nas questões de alguns marcos reflexivos no campo que nós, enquanto categoria, somos bastante convocados a atuar, que é a seguridade social. A seguridade social no Brasil, ela tem uma gênese histórica. O Foucault vai dizer para nós uma sociedade da normalização, que é uma sociedade que combina poder disciplinar com o poder de regulamentação. Então, neste contexto trabalhista, a sociedade brasileira começa a se organizar em termos de regulamentação para disciplinar direitos sociais. E ao fazer isso, nós encontramos um modelo de seguridade social privado, inclusive a saúde deixa de ser contributiva e passa a ser um direito universal. E é exatamente nesse contexto de mudança nas políticas públicas que nós vamos assumir, enquanto categoria profissional, o nosso protagonismo e vamos entrar numa cena, mas uma cena movida, sobretudo, pela nossa necessidade de ocupação de espaço no mercado de trabalho. Então, vimos na oportunidade da criação do Sistema Único de Saúde uma grande oportunidade para fazer o debate, e é um debate muito relevante, que é o da desinstitucionalização, da deshospitalização, da luta antimanicomial. O Estado se apresenta com grandes instituições totais, até então, até antes da Constituição. E a gente passa a rever formas de atuação em que o Estado pode chegar até o cidadão de uma forma mais humanizada, de um serviço que garanta a cidadania, e assim a gente também tem um incremento de uma política pública mais recente, do ponto de vista da sua institucionalidade com o sistema único, que é a assistência social. Isso serve para a gente contextualizar que algumas marcas na nossa formação, na nossa trajetória profissional, impactam a nossa forma de perceber políticas públicas. Então, fala-se muito em clínica nas ofertas de políticas públicas, falam muito em ofertas avaliativas no campo das políticas públicas, mas a gente fala de poucos modos de profissionalidades mais recentes e inventivos que eu considero práticas emergentes. Práticas que ainda não estão regulamentadas, práticas que requerem um investimento, não é da universidade, é um investimento do órgão fiscalizador e regulador da psicologia, que a gente consiga ter uma prática que dê conta de buscar normativas na qual a gente se sinta orientado para atuar tecnicamente. Classificação brasileira de ocupações, nós temos na família 2515, a definição de ocupações exercidas por psicólogos e psicanalistas. Nós temos o psicólogo educacional, o psicólogo clínico, o psicólogo do esporte, o psicólogo hospitalar, o
psicólogo jurídico, o psicólogo social, psicólogo do trânsito, psicólogo do trabalho, neuropsicólogo, psicanalista e psicólogo acupunturista. São as ocupações que estão descritas lá. Essas ocupações, elas não dialogam muitas vezes com o campo, com a exigência que o campo tem de atuação. E a assistência social muitas vezes gera para nós um grande impasse, porque os profissionais no dia a dia do trabalho, eles dizem muitas vezes que não se sentem psicólogos atuando em determinados campos de políticas públicas. Não se sentir psicólogo, muitas vezes, é não se reconhecer em algumas das ocupações que estão descritas, em algumas formas de atuar que nós temos a partir do que está descrito na classificação brasileira de ocupações. E também é uma miscelânea. São várias ocupações que são mescladas e misturadas de acordo com os campos de atuação e que muitas vezes se confundem. E nós temos especialidades que são reconhecidas pelo Conselho Federal de Psicologia e que estão descritas na Resolução 3 de 2007, que definem algumas condutas, algumas especialidades que a gente pode se reconhecer, inclusive obter o próprio título de especialista. Algumas dessas especialidades, elas condizem com a classificação brasileira de ocupações. Mas, ao buscar também essas especialidades, muitos profissionais não se sentem identificados. E falta regramento, falta institucionalidade, do âmbito, inclusive do próprio sistema conselho de psicologia, para fortalecer as nossas práticas que estão inseridas nesses contextos emergentes de atuação nas políticas públicas. E nós devemos reconhecer qual é a visada política da profissão que nos coloca em condição de criar normativas e resoluções mais contextualizadas na nossa prática, de fazer uma leitura do nosso campo político institucional em tempo real. A realidade dos processos de trabalho é muito dinâmica. Ela nos convoca a todo tempo a termos que nos pronunciarmos sobre questões menos especializadas, do ponto de vista das especialidades que eu tenho, e que eu não vou encaixar também nas ocupações que estão descritas na CBO. A nossa capacidade de revisão das nossas normativas e resoluções, ela tem que estar par e passo com a categoria profissional. Este é o nosso grande desafio nas políticas públicas, né? Nós, enquanto categoria profissional, fazemos e vivemos uma confusão, muitas vezes, porque sustentamos a nossa especialidade, o nosso enfoque especializado. Mas façam uma pesquisa sobre as especialidades e a classificação brasileira de ocupações e tentem se visualizar em atuações de campos de políticas públicas e como elas podem nos auxiliar ou como elas podem nos distanciar, inclusive dos nossos usuários. Porque é o usuário que tem que dizer qual é a oferta que ele espera da psicologia. E não nós que devemos encaixar os usuários no modelo de psicologia que eu tenho. Semana que vem a gente comemora, então, no dia 27 de agosto, o Dia do Psicólogo. Essa data é uma data muito importante, como já foi salientada, está ligada diretamente com a regulamentação da psicologia enquanto profissão, que data aí da década de 60. Diante desse cenário de uma psicologia que caminha, de uma psicologia liberal, individualizante, individualista, de consultórios, para uma psicologia mais ampliada, uma psicologia para todos, o nosso compromisso, psicólogos, psicólogas e psicologia, com os direitos humanos e com as formas de violência presentes na sociedade, estão colocadas desde sempre, pelo menos há cerca de 45 anos. Esse é um dado muito importante que eu acho que marca uma certa identidade, né, da profissão de psicólogo no país. Nesse momento, nosso desafio se torna um desafio engajado, né? Um desafio implicado a partir desse aumento da nossa inserção e participação no campo das políticas públicas. Bom, os desafios então foram colocados e nesse momento eu quero dizer que a par destes desafios, ou seja, a inserção da psicologia e dos psicólogos, a inserção cada vez mais crescente nas políticas públicas, teve também seus efeitos colaterais. No interior da nossa representação de classe, ou seja, do sistema conselho de psicologia, um desses efeitos colaterais foi que a psicologia, desde essa época e gradativamente, veio sendo ou vem sendo desrepresentada.
regulamentada, né? Então, acho que esse ponto da crescente desregulamentação da psicologia, tendo em vista a perspectiva de uma criação de uma identidade única, o psicólogo da política pública, isso nos basta e assim por diante, essa perspectiva acabou se solidificando. Mas será que ela é suficiente para os novos desafios, para o contingente de profissionais que entram no mercado, para as demandas da sociedade, que sofre cada vez mais? Eu deixo essa pergunta. Bom, então temos inúmeros desafios aí no campo das políticas públicas agora, com ameaças veladas, concretas, com ações governamentais, etc., que visam, né, a desconstrução, né, muitas vezes, dessas políticas, né, o desfinanciamento, o desinvestimento, o desmonte e assim por diante. Se a gente pega o exemplo do SUS, Sistema Único de Saúde, talvez seja um dos exemplos mais gritantes, né? Porque muitos especialistas dizem que o Sistema Único de Saúde foi a maior política no país responsável por diminuir a desigualdade social, exatamente porque os seus beneficiários somam mais de 100 milhões de pessoas, né? Então é uma política do Sistema Único de Saúde reconhecida no mundo inteiro. Continuando aí essa trajetória de crescentes ameaças, né, e retrocessos, a gente pensa também no campo da saúde mental. A questão do desinvestimento, uma política aí que se avizinha, né, concretamente, com atos, né, com regulamentações e assim por diante, reorientação desse modelo assistencial, isso é preocupante, andando na contramão aí dos avanços e das conquistas obtidas nos últimos tempos, né? A gente pensa, por exemplo, nos investimentos dos CAPs AD. Vou pegar um exemplo, um recorte específico, o Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas, e ao mesmo tempo propostas de hiperinvestimento nas chamadas comunidades terapêuticas. Então, esse é um desafio para o sistema conselhos e para as próximas gestões, que a partir do dia 27 de agosto vão encarar o Conselho Federal de Psicologia e os conselhos regionais, né? Como é que a gente vai lidar com isso? Temos que manter essa política, defendê-la a todo custo e fortalecê-la na medida do possível, né? Temos que retomar investimentos nos serviços substitutivos, mas também podemos investir, né? Podemos investir minimamente em outras políticas, em outras formas de tratamento. Por que não nas comunidades terapêuticas? Agora, não pode ser esse hiperinvestimento. Elas não podem ser prioritárias. Primeiro ponto. 2. Não pode ser instituições de confinamento e de aviltamento dos direitos humanos. 3. Tem que haver equipes mínimas que deem conta desse trabalho. E 4. Devem receber orientação e serem fiscalizadas, né? Alguns colegas de profissão muitas vezes defendem tudo pela reforma. Não queremos saber das comunidades terapêuticas. A minha proposta nesse sentido é uma proposta mediana, tendo em vista a realidade dessa política no Brasil e as necessidades das mesmas. Outro ponto que nos ameaça de perto, né, no sentido do retrocesso, a nova proposta aí do ministro Osmar Terra, né, das internações involuntárias. Isso é extremamente preocupante. Temos que ser radicalmente contrários a isso. Agora, se eu, Rodrigo, divulgado, voluntariamente, já tentei meu tratamento do CAPS e assim por diante, gostaria de tentar na comunidade, por que não? Meu conselho de classe, eu acho, não pode vedar ou ter pretensão de vedar isso. Por fim, nesse ponto da saúde mental, uma preocupação que eu acho que a gente tem que ter também, um desafio, né, crescente para a gente, são as políticas que estão pairando aí, né? Políticas higienistas, uma mescla de higienismo com punitivismo, e eu acho que são os desafios que nós vamos ter que enfrentar aí nos próximos anos. Bom, se a gente pensa a atuação da psicologia no sistema educacional, nas escolas, por exemplo, na educação, temos inúmeros desafios que são, inclusive, bem anteriores a esse governo atual. Tem a ver especificamente com gestões, né, do Conselho Federal de Psicologia, que gradativamente foi retirando
a psicologia e os psicólogos das escolas públicas. Por quê? Onde isso era dito. Não, vamos tirar os psicólogos de lá, por detentores de determinado saber, suposto saber ou de um certo poder, porque senão eles vão psicopatologizar. Vamos tirar a psicologia dos psicólogos e aí a assistência à saúde tem que dar conta de tudo. Eu acompanhei de perto. Isso é um absurdo. Hoje, mais do que nunca, a gente precisa do psicólogo escolar nas escolas públicas. Então, acho que a gente tem que ter uma atenção redobrada, né, em relação a isso, né? O grupo que de fato se mantém há décadas e décadas no poder é o responsável por essa desregulamentação e por uma restrição cada vez maior no mercado de trabalho para a atuação dos profissionais psicólogos. Nesse contexto, então, a gente vem perdendo espaço. Nas escolas, por exemplo, para pedagogos, psicopedagogos, né? Nas empresas e organizações para administradores. Na psicologia do esporte, a gente perde espaço para educador físico, né? Que teoriza e atua, muitas vezes, entre aspas, né? Como psicólogo do ponto de vista prático. Então, como é que nós vamos poder lidar com isso? Um outro recorte de política, né? E aí os nossos desafios. A gente pensa as políticas de segurança pública no sentido mais geral, que tem a ver com governos, né? Basta a gente pensar na privatização das penitenciárias. Tem surgido de forma cada vez mais forte esse movimento crescente pela privatização. E aí? Presídio privatizado, equipe de psicólogos recebendo pela empresa, conforme está na lei, quem vai avaliar, classificar e ofertar atenção psicossocial aos presos? E essa oferta vai ser feita a serviço de quê e de quem? Como progredir dentro do sistema prisional, por exemplo, do regime fechado para o semiaberto para o aberto? Se o presídio for privatizado, quando eu vou para o aberto, a empresa perde os R$3.000 pelo meu corpo, pela minha alma. E agora trazendo um pouco mais para perto de nós, né? E o que tem feito o Sistema Conselho de Psicologia, o Conselho Federal nesse sentido? Muito pouco. É por isso que nós temos que nos dar conta que a psicologia precisa de fato avançar da perspectiva da ciência, da profissão, comprometida com os direitos humanos, mas é preciso que a psicologia avance para tentar lidar com as relações e condições de trabalho do psicólogo. Não é mais possível continuar desse jeito, né? Estou falando especificamente agora do sistema prisional, onde as condições de trabalho são aviltantes, há falta de concursos públicos, ameaças constantes dos profissionais por parte das equipes de saúde. Como é que nós vamos lidar com isso? Se a gente pega o sistema de justiça nos tribunais, sabe qual que é a realidade hoje? Nos tribunais de justiça dos estados, a realidade de um psicólogo para cada 4 assistentes sociais. Isso é um absurdo. Então, como é que vamos lidar com essa falta de concursos? Como é que nós vamos criar canais de diálogo e defesa da importância da psicologia e de suas práticas? Por exemplo, junto ao Conselho Nacional de Justiça, Ministério Público, tribunais e assim por diante. Cabe a pergunta, por que a nossa profissão é tão desvalorizada? E aí eu cito Raul Albino Pacheco Filho, que é um professor da PUC de São Paulo, tem um texto dele de 2009, que trata exatamente da, aspas, a desvalorização social da psicologia como ciência e profissão e a precariedade das condições do nosso trabalho interessa a muita gente. Interessa o capitalismo avançado de consumo, interessa a parte da sociedade, né? Porque a nossa perspectiva de atuação é uma perspectiva de oposição ao obscurantismo e ao obscurecimento. É uma perspectiva que tensiona, que problematiza a sociedade na qual vivemos. Quem se preocupa só com a acumulação e geração de dinheiro, de recursos, vai enxergar como a psicologia, a sociologia, a pedagogia e assim por diante. Então é uma questão, um desafio enorme que a gente tem. Nós não teremos vida confortável nos próximos anos, né? Haja visto que se avizinha, mas é um exercício e tanto
para a gente estar pensando aí em nossa vida cotidiana e nossas reflexões, como é que nós vamos conjugar a psicologia ciência, profissão, compromissada com o campo dos direitos humanos, como é que nós vamos conjugar a profissão com o trabalho, inclusive com o mercado de trabalho? Como é que nós vamos fazer? Não dá mais para continuar dizendo que são questões afeitas ao sindicato. Sindicatos psicólogos de Minas Gerais fechou 1 ou 2 acordos coletivos em 30 anos. Né? Então, a quem e a que interessa a nossa desvalorização enquanto categoria profissional? Descarga horária, piso salarial, falta de concursos públicos, precarização do trabalho, perda de espaços, igual eu já salientei, desregulamentação da profissão. Por exemplo, a psicoterapia. A psicoterapia, até 2007, tinha resolução específica do Conselho Federal. O Conselho Federal se desfez dessa resolução, anulou essa resolução e abriu, sem qualquer tipo de critério, o exercício da psicoterapia para quaisquer profissionais, dizendo, ó, isso não depende de nós, não. Criou uma associação, igual muito se fez também quando se cria, por exemplo, a ABEP, Associação Brasileira de Ensino em Psicologia. Então, como é que nós vamos lidar com isso? Milhares e milhares de pessoas fazendo coaching, por exemplo. Quem que orienta e fiscaliza esses profissionais que não têm a formação? Acho que a gente tem que ter um zelo maior com a prática psicoterápica, com a oferta dos nossos serviços, e nós temos que informar a sociedade, por exemplo, que a nossa formação nos garantiria uma atuação mais qualificada para o exercício da psicoterapia. Portanto, é preciso construir canais de diálogo com o Conselho Federal de Medicina. É preciso retomar um pouco a psicoterapia enquanto não prática privativa e exclusiva do profissional psicólogo, mas enquanto uma prática que o profissional psicólogo, dada a sua formação, é o melhor profissional do país para o exercício desse tipo de trabalho. Eu vou finalizar dizendo alguns dos lugares, dos muitos lugares que os psicólogos estão, né, gente? Nos espaços institucionais, nas escolas, na saúde mental, na assistência social, no campo jurídico, no trânsito, na mobilidade urbana, nas empresas, nas políticas públicas, na saúde do trabalhador, no DETRAN, na avaliação psicológica, na psicologia do esporte, psicologia socioambiental, atividades privadas que os psicólogos exercem, constituem inclusive empresas, psicólogos que empreendem, que buscam no empreendedorismo e em novas tecnologias, formas de prestação do bom serviço psicológico e, ao mesmo tempo, ampliação do mercado de trabalho. Então, eu acho que se quisermos, de fato, falar de uma psicologia bacana, de uma psicologia atenta aos desafios atuais, nós temos que consentir com a psicologia plural de fato, com a psicologia diversa de fato. Psicologia esta que não pode ser e nunca foi propriedade de nenhum grupo, partido político, e não está somente em áreas ou campos de atuação restritos. Então, os nossos desafios são muitos nesse sentido para o fortalecimento da nossa profissão no país. Obrigado.